Olá, caros alunos do Rubem Almeida. Então, nesse vídeo agora a gente vai fazer a resolução de umas questões, tá certo? A respeito do tema velocidade média, ok? Então, vamos lá. Então, na primeira das questões que vamos resolver hoje, temos o seguinte: um veículo partindo do quilômetro 64. Então, observem aqui que esse é o ponto de onde esse automóvel, de onde esse veículo está partindo. É o quilômetro 64 de uma rodovia. E está dizendo que ele alcança, que ele chega no quilômetro 92, certo? Então, diz também aqui que o tempo que ele leva para sair do quilômetro 64 e chegar até o quilômetro 92 são 48 minutos. Então, um veículo partindo do quilômetro 64 alcança o quilômetro 92 em 48 minutos, ok? Então, vamos aos detalhes aqui. Primeira coisa, é importante a gente anotar aqui do lado os dados, né? A posição inicial é 64. A posição final é o 92. Os valores estão em quilômetros, certo? Então eu vou encontrar o ΔS que a gente precisa, né, para encontrar a velocidade. Essa questão pede que calculemos a velocidade, né? E essa velocidade, o enunciado está dizendo aqui que devemos encontrar essa velocidade em quilômetros por hora. Então eu preciso do ΔS, eu preciso do deslocamento em quilômetros, né? Então é só subtrair os dois valores aqui das posições que já estão em quilômetro. Como é que encontramos o ΔS? É a posição final menos a posição inicial, ok? Então vai ficar ΔS igual 92 menos 64. 92 menos 64 dá 28. Então está aqui, 28 quilômetros. Bom, e para você saber se você está preparado realmente aí para a nossa avaliação de segunda, era importante você pausar o vídeo, tá certo? E tentar encontrar o resultado e depois voltar no vídeo, tá certo? Para verificar se o que você calculou está correto ou não, tá bom? Então vamos lá, a primeira parte que é encontrar o ΔS, já fizemos. Agora vamos tratar do tempo. Olha só, o tempo que é necessário para percorrer esses 28 quilômetros de deslocamento, o enunciado está falando que são 48 minutos, certo? Só que temos um problema agora. Se a velocidade, devemos calcular essa velocidade em quilômetros por hora, então significa que o tempo tem que estar em hora. Mas o tempo não foi dado em hora, o tempo foi dado em minutos. São 48 minutos. Então, como é que a gente faz para transformar, né, um tempo que está em minutos para hora? Como é que a gente faz essa transformação? Então, fazemos isso dividindo por 60. Você precisa lembrar disso, tá certo? Precisa lembrar desse detalhe aí na hora da avaliação. Então, o tempo, quando está em minutos e você precisa transformar para hora, é só dividir por 60. Ok? Só que como você deve perceber aí, 48 por 60 não dá um resultado inteiro, né? 48, inclusive, é menor do que 60. Então, o que devemos fazer? Olha só, vamos simplificar essa fração 48 sobre 60, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, claro. Agora, e se eu não simplificar? Se eu deixar 48 sobre 60, o resultado vai estar errado? O resultado vai dar um resultado errado? Não. Você pode perfeitamente trabalhar com a fração do jeito que está. A gente simplifica apenas para
para que os números fiquem menores e fique mais fácil fazer as contas, né? 48 e 60, lembrando aí de tabuada, o 48 e o 60. Todos os dois aqui dá para dividir por quanto? Ó, 48 dá para dividir por 6 e o 60 também é divisível por 6. Lembrando que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eu só posso dividir em cima se embaixo eu puder dividir pelo mesmo valor. Então, 48 dividido por 6 dá 8, né? Que 6 vezes 8 é 48. E 60 dividido por 6 dá 10. Ok. Então, tá aqui. 8 décimos. Bom, eu poderia simplificar ainda mais? Poderia. Eu poderia dividir em cima e embaixo por 2. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, que como eu já disse a vocês em outras resoluções, é fácil a gente trabalhar com frações que tem denominador 10, tá certo? Que a gente chama inclusive de fração decimal. Então, eu poderia ter deixado 48 sobre 60, eu poderia ter simplificado ainda mais, de qualquer jeito o resultado é o mesmo. Isso não interfere no resultado final não, viu gente? Então vamos lá, então eu já tenho o ΔS, já tenho o tempo, então vamos lá calcular então a nossa velocidade média aí. Como é que calculamos velocidade? Velocidade encontramos dividindo, não é, o ΔS pelo ΔT. Certo? Quem tem acompanhado aí as aulas já viu, eu já coloquei essa fórmula aqui já várias vezes. Então, quanto é o ΔS? O deslocamento é 28 km. E o ΔT? O ΔT é o tempo, não é? E eu preciso do tempo em horas. E o tempo em horas é um tempo de 8 décimos, né? Então, o tempo é 8 décimos de hora. Então, está aqui, ó, 28 dividido por 8 décimos. E agora a gente precisa fazer essa divisão. Vamos dividir o 28. Opa, espera aí. Precisamos dividir esse 28 pela fração 8 décimos, né? Como é que divide um número por uma fração? Você vai conservar o número de cima, que é o 28, e vai multiplicar pelo inverso do número que está embaixo, né? Então, o inverso de 8 décimos é 10 oitavos. Ok, agora para fazer essa multiplicação, que agora é uma multiplicação, como aqui embaixo não tem nada, não tem denominador aqui no 28, a gente vai considerar 1 e aí multiplicar direto, em cima e embaixo. Certo? Às vezes, de novo, mais uma vez eu comento isso, às vezes o aluno pergunta, professor, eu poderia multiplicar cruzado? Não. Essa questão de multiplicar cruzado, você vai fazer isso quando entre as duas frações tiver um sinal de igual. Aqui no caso é uma multiplicação e não uma igualdade entre as duas frações. Então, multiplicamos duas frações, direto, multiplica em cima, multiplica embaixo. Quanto é 28 vezes 10? 280. E 1 vezes 8 é 8. E agora, o que eu tenho que fazer com esse 280 e esse 8? Dividir. Então, quanto é 280 dividido por 8? Dá 35. Então, está aqui o resultado, olha, 35 o quê? Quilômetros por hora. Bom, como é que eu tenho certeza que esse resultado já é um resultado em quilômetros por hora? Porque o ΔS que eu usei, que foi o 28, está em quilômetros, né? Esse 28 que usamos aqui, ó, é um 28 quilômetros, é um 28 que está na unidade aí de quilômetros. E esse 8 décimos? Esse 8 décimos é um tempo que está em horas, né? Então, se o 28 é quilômetro e o tempo é em hora, então o resultado é em quilômetros por hora. Portanto, a primeira questão já está resolvida, está aí a nossa velocidade, 35 km por hora. Então, um veículo
que leva 48 minutos para sair do quilômetro 64 e chegar no quilômetro 92, ele precisa estar trafegando aí com uma velocidade média de 35 km por hora. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, certo? Também é a respeito do mesmo tema, é a respeito de velocidade média, e diz o seguinte, olha, um trem de 150 metros de comprimento, viajando a 20 km por hora, leva 36 segundos para atravessar uma ponte, e aí pede, calcule o comprimento da ponte. Então vamos aqui aos dados aqui. Então vamos aqui aos detalhes aqui. Olha, o comprimento aqui do trem. Ó, o trem tem 150 metros de comprimento. A velocidade aqui do trem, olha só. Esse trem tem uma velocidade de 20 km por hora. E o tempo para ocorrer a travessia da ponte, ó, são 36 segundos o tempo de travessia da ponte. Ok? O trem tem 150 metros, a velocidade é 20 km por hora e o tempo de travessia é 36 segundos. Então, eu fiz aqui uma ilustração para a gente entender melhor aqui o que vai acontecer. Olha só. Então, observem. O nosso trenzinho aqui, certo? Ele tem 150 metros, certo? Deixa eu botar aqui comprimento aqui da ponte, que na verdade é isso que o problema está pedindo, né? Qual é o comprimento da ponte. Então vamos lá. Então, ó, daqui para cá o comprimento desse trem, ó, que é daqui para cá, é 150 metros. 150 metros. E qual é o comprimento da ponte? Esse comprimento da ponte daqui para cá. Quanto é esse comprimento? Não sabemos. Então, vamos representar pela letra X esse comprimento aí da ponte. E aí, o que ocorre? O que é o tempo de travessia da ponte? É o tempo que é necessário para o trem começar esse processo, né, de percorrer, não é, a ponte, e esse processo termina quando o final aqui do trem já estiver saindo aqui da ponte, né? Então, começa quando a frente do trem começa a percorrer a ponte. E esse processo de travessia termina quando o final do trem já estiver aqui no final da ponte. Ok? Então, isso é importante aqui para que a gente entenda qual é, na verdade, o deslocamento que a gente tem que usar aí nessa questão. Então, vejam só. A gente pode simplificar essa situação toda imaginando um ponto, porque o final do trem aqui é o que importa, né? Eu já botei a frente aqui do trem já no início aqui da ponte, então é como se o processo já tivesse iniciado. Perdão. E o processo de travessia, esse processo de cruzamento aí da ponte, só vai terminar quando aqui essa parte traseira, o final aqui do trem, tiver chegado a esse outro lado aqui. Tá certo? Então, a traseira do trem vai ter que percorrer que distância? Toda essa distância aqui, ó. Certo? Então, é essa, tá certo? É essa distância que me interessa. O final do trem vai ter que percorrer toda essa distância. E qual é a velocidade aqui do trem? A velocidade é 20 km por hora. Ok. Qual é o deslocamento que deve ocorrer aí, ó? Então, para que o trem cruze completamente a ponte, se você observar que o final do trem aqui, ó, vai ter que percorrer toda essa distância, que é a soma dos dois comprimentos, né? Então, é a soma do comprimento do próprio trem
com o comprimento da ponte. Então, o ΔS, ó, é 150 mais x. Então, o ΔS, o deslocamento, é a soma do comprimento do trem com o comprimento da ponte. E o intervalo de tempo, ó, o ΔT, é igual a 36 segundos. Ok, então observe agora o que temos. Qual é o quadro que temos? Eu tenho um ΔS que está expresso na unidade metros. Então, esse 150 é 150 metros. E o tempo está em segundos. Bom, se o deslocamento está em metros e o tempo está em segundos, então eu preciso da velocidade em metros por segundo. Mas a velocidade foi dada em quilômetros por hora. Então, o que precisamos fazer? Vamos ter que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos lá. Como é que transforma a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Então, fazemos essa transformação, ó, dividindo por 3,6. Se eu tivesse que fazer o contrário, se eu tivesse que transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu iria multiplicar por 3,6. Sempre 3,6, tá certo? Isso daí faz parte aí da regrinha, tá certo? Sempre vai ser 3,6. Então, essa velocidade aqui, que é 20 km por hora, como a gente precisa dessa velocidade em metros por segundo, o que vamos fazer? Vamos pegar esse 20, ó, e vamos dividir por 3,6, ok? Então, eu vou passar aqui para a próxima página para que a gente tenha espaço aqui para trabalhar. Então, vamos lá, vamos aos detalhes aqui. Então, a nossa velocidade, como é que vai ficar? Ó? 20 dividido por 3,6. Vou escrever de novo aqui o nosso ΔS. O deslocamento é 150 mais x. E o ΔT e o intervalo de tempo? O intervalo de tempo são 36 segundos. Vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa questão da velocidade. Professor, eu posso deixar desse jeito aqui, 20 sobre 3,6? Posso. Esse formato aqui não impede de forma alguma que você faça os cálculos usando esta fração como ela está, né? Mas, para facilitar os cálculos, né, é bom a gente fazer um tratamento aqui nessa fração para que fique mais fácil. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eliminando essa vírgula que está aqui no denominador. Como é que eu posso eliminar essa vírgula aqui do 3,6? É só multiplicar por 10. Lembram lá da matemática do ensino fundamental? Um número decimal, um número com casas decimais depois de uma vírgula, quando você multiplica por 10, a vírgula se desloca uma casa para a direita, né? Então, esse 3,6, se você multiplica por 10, então 3,6 vezes 10 dá quanto? Dá 36, né? Porque a vírgula vai andar uma casa para a direita, então o 3,6 passa a ser 36. Mas se embaixo você multiplicou por 10, em cima a gente precisa multiplicar por 10 também. Então, olha, 20 vezes 10 dá 200. Ok? Então, ficou agora, olha, 200 sobre 36. E agora? Bom, agora eu posso simplificar essa fração, né? Observe que tanto em cima quanto embaixo, a gente consegue dividir, ó, por 4, né? São números que são múltiplos de 4, né? Então, quanto é 200 por 4? 200 por 4 é 50, né? Basta você dividir aqui, ó, 20 por 4, 5. Como tem mais um zero, você acrescenta aqui. E 36 dividido por 4 dá quanto? Dá 9.
Então, tá aqui, ó, a nossa velocidade em metros por segundo, ó, não deu um resultado inteiro, ficou em forma de fração, né? Já que 50 dividido por 9 não dá um resultado inteiro. A gente deixa assim mesmo, em forma de fração, ok? E agora vamos lá. Bom, deixa eu botar uma separaçãozinha aqui. Então vamos lá, como é que a gente faz a substituição agora na equação da velocidade? Como vocês já viram, ó, velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade que temos em metros por segundo, claro, é quanto? É 50 nonos, né? Então tá aqui, ó, no lugar do V, a gente coloca 50 nonos. Agora, igual. Vamos lá. Quem é esse ΔS? É o 150 mais x. Quem é o ΔT? O ΔT é o intervalo de tempo, né? Que são 36 segundos. Então tá aqui. Bom, e depois de estar desse jeito aí, como é que a gente faz? Bom, eu posso logo fazer assim, ó, produto dos meios pelo produto dos extremos. Mas também, se você observar aqui os denominadores, aqui é um 9 e aqui é um 36. O 9 e o 36 eu consigo dividir dos dois lados por 9, né? Todos os dois números são múltiplos de 9, então eu poderia dividir todos os dois por 9. Mas eu vou usar logo essa multiplicação aqui cruzado, produto dos meios pelo produto dos extremos. Depois eu falo com vocês a respeito dessa questão aí, dessa nova simplificação. Então vamos lá. Multiplicando agora, ó, 9 vezes 150 mais x. Quando você multiplica e aqui no numerador da fração são dois termos que tem aqui, é o 150 e o x, não esqueça que o 9 vai multiplicar todos os dois. Então a gente fala 9 vezes 150 e 9 vezes x. Quanto é 9 vezes 150? Ó, 9 vezes 0, 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 5 dá 45, vão 4. 9 vezes 1 dá 9, 9 mais 4 dá 13, né? Então essa multiplicação dá 1350, né? 1350. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Vou botar aqui mais pertinho. Pronto. Então tá aqui, ó, 9 vezes 150 dá 1350. E 9 vezes x dá o quê? 9x. Agora, igual a 50 vezes 36. Ó, você faz assim, ó, deixa o zero para depois. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Como tem um zero ali no final que ainda não coloquei, está aqui. Então, 50 vezes 36 dá 1.800. E agora, o que eu faço? Se eu quero o x, eu deixo esse 9x no primeiro membro e eu vou passar esse 1350 que não tem sinal, ele é positivo, né? Você manda ele para o segundo membro, ele muda de lado e muda de sinal. Então, como é que vai ficar agora? Vai ficar 9x é igual a 1.800 menos 1.350. Então vai ficar 9x é igual 1.800 menos 1.350 dá 450. E agora como é que fica o x? X será igual a 450 dividido por 9. Então, ó, x igual, olha, 45 por 9 dá 5. E aí com mais um zero fica 50. Então tá aqui, ó. O comprimento da ponte é 50 metros, tá certo? E aí, ó, portanto, seria a letra D aqui, ó. OK? Então é isso, gente.
o comprimento da ponte é 50 metros. Agora, para esclarecer o que eu falei para vocês, que quando chega nesse ponto aqui, ó, eu disse a vocês que seria possível a gente simplificar primeiro e depois que poderíamos usar esse procedimento que a gente chama de propriedade fundamental das proporções, que a gente fala assim, produto dos meios é igual a produto dos extremos. Eu posso logo simplificar e depois que eu aplico a propriedade fundamental. É evidente que isso não vai mudar o resultado continua sendo 50. Então, ó, eu vou apagar aqui e eu vou resolver dessa outra maneira, simplificando só para você ver que é a mesma coisa, tá certo? Então, vou apagar aqui, vamos supor que eu não saiba, né, que o resultado é 50. Vamos resolver agora multiplicando, ou melhor, simplificando. Muito bem, olha só. Então, se eu não quisesse aplicar logo o produto dos meios pelo produto dos extremos, se eu quisesse simplificar, aqui tem um 9 e aqui tem um 36, então é possível essa simplificação, né? Nem sempre vai ser possível, mas nesse caso é possível. Vamos dividir por 9 desse lado, dividir por 9 desse lado. Dividindo os dois denominadores por 9, como é que ficaria? Então, ficaria 50 sobre quanto é 9 dividido por 9? É 1. E do outro lado, ó, em cima não muda nada, continua sendo 150 mais x. Agora no denominador eu tenho 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4, né? E agora sim, né, não há mais nada a fazer a não ser aplicar produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Então, como é que vai ficar? Ó? 1 vezes 150 mais x, o 1 multiplica todos os dois. Como é que fica? A mesma coisa. Fica 150 mais x igual a 50 vezes 4, que dá 200. E agora? Você vai pegar esse 150, como ele não tem sinal, ele é positivo, ele está no primeiro membro, né? O lugar dele é no segundo membro. Então, se eu vou mudar esse 150 de lado, ele vai mudar de sinal, né? Então, como é que vai ficar então agora? Vai ficar x igual a 200, ó, menos 150. Então, vai ficar x igual a 200 menos 150 dá 50 metros. Ok? Então, observem que o fato de simplificar ou não simplificar não muda o resultado, né? O resultado continua sendo o mesmo, né? É apenas uma questão de diminuir os números para dar menos trabalho aí na hora de realizar os cálculos. Beleza, gente? Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá certo? Até a próxima. Tchau.